Eu sou Martelene Cavalhais, sou advogada tributarista, contadora, faço bastante treinamento para a construção civil e trabalho exclusivamente para este setor por mais de 30 anos. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Estou vivendo hoje, junto com vocês, uma mudança muito significativa, que é a implantação da reforma tributária. Temos alguns desafios, e um deles, que é um assunto não tão antigo, né, que é a industrialização fora do canteiro de obra. Quer dizer, eu industrializo dentro do canteiro de obra ou fora do canteiro de obra. A industrialização fora do canteiro de obra pode gerar economia tributária? Essa é uma pergunta que muita gente faz. Com a tributação atual, com a reforma tributária e no período de transição. Vou explicar um pouquinho mais isso. A tributação atual é vou tributar pelo ICMS ou pelo ISS. A reforma tributária, o ICMS e o ISS serão substituídos pelo IBS. E o período de transição, que vai durar de 27 até 32, é o nosso maior desafio. Quando vamos conviver com as duas legislações, a do ICMS estadual e também a legislação do IBS atual. A industrialização de componentes fora do canteiro de obra pode gerar economia tributária, desde que a operação seja estruturada corretamente. Não basta só chamar a atividade de industrialização. Precisamos identificar qual é a natureza jurídica da operação, qual a natureza fiscal, porque é isso que vai resultar na tributação, o KNAI fiscal do fabricante. Isso tem sido um grande problema nos últimos anos. Se o fabricante tem KNAI fiscal da indústria, se o fabricante tem KNAI da construção civil. O contrato de construção, qual é o tipo de contrato de construção que nós estamos utilizando? Isso é fundamental, que eu queria falar um pouquinho mais sobre isso. Qual a documentação correta? Qual o procedimento correto? Bom, atualmente, se eu adquiro uma partes pré-moldadas, partes pré-fabricadas da indústria, vai ser tributada pelo ICMS e IPI, conforme a natureza do produto ou da operação. Essas partes, quando montadas, vai ter incidência do ISS. Então, nós já estamos falando dos dois tributos que serão substituídos, mas que vão ter que conviver com eles de 27 a 32. O IBS, assim, a reforma tributária com o IBS, ela traz um facilitador. Porque quando eu adquiro o material produzido fora do canteiro de obra de terceiros, vai ser tributado pelo IBS e isso vai gerar um crédito para o contratante. Então, essa é a mudança mais importante que nós temos com a reforma tributária. Eu vou falar do hoje, o que podemos fazer nesse período de transição. Qual é a natureza jurídica da industrialização da construção civil? A construtora compra da indústria o componente industrializado. Com a reforma tributária, esta operação será tributada pelo IBS-CBS pela alíquota cheia. Vamos falar aí 29%, 28%, que será o creditado, será o crédito de tributos na apuração, na tributação final. E a construtora tem uma redução de alíquota de 50%. Dá para a gente comparar crédito com débito. Para a opção B, a construtora fabrica as partes e peças para o seu uso na obra. Então, eu posso comprar da indústria ou eu posso fabricar para usar na obra. Qual a natureza fiscal da operação? Na compra da indústria, vai vir tributada pelo ICMS. Isso foi o grande entrave nessa prática até hoje e vai ser no período de transição. Porque quando tiver só IBS, isso não vai ter uma importância muito grande, porque o débito vai gerar um crédito. Agora, quando a inicialização for executada pela própria construtora, para o uso decorrente do contrato de empreitada, onde o fornecimento de material é acessório e necessário para o cumprimento do fornecimento principal, que neste caso é a prestação de serviço, é a execução da obra, será tributado no regime específico, com redução de 50% da alíquota. É isso que tem que ser observado em relação a cálculo da vantagem.
a vantagem da gente comprar da indústria ou a vantagem da construtora fabricar, onde a fábrica ela é um braço da construtora, quer dizer, faz parte do mesmo corpo. Né? A gente fez isso durante muito tempo. Aquisição dos componentes industrializados por terceiros. Então, a construtora que foi contratada para executar uma obra e ela vai comprar os componentes industrializados da indústria. Então, a indústria é contribuinte do ICMS e ela vai pagar ICMS. Neste caso, acaba ficando mais em conta e a questão tributária é mais baixa se você industrializar dentro do canteiro de obra. Mas a industrialização fora do canteiro de obra, além das vantagens operacionais, também traz a vantagem tributária com a reforma tributária. Por quê? Porque o IBS, que vai substituir o ICMS e o ISS, passa a ser crédito da construtora. Tal procedimento estimula a operação, considerando que o IBS pago pelo fabricante representa um crédito tributo, uma vez que o IBS é um tributo não cumulativo. A nossa segunda opção, partes e peças fornecidas pela construtora. Vou ter um pouco mais devagar aqui para deixar bem claro que esta alternativa é hoje, né, com o ICMS e o ISS, a mais interessante na industrialização fora do canteiro de obra, quando a industrialização for feita pela própria construtora. Tem a ver com o KNAI fiscal, que tanto complicou essa operação nesses últimos anos. Bom, vamos falar aí do artigo 618 do Código Civil, que trata das garantias de obra. Então, depende muito do tipo de contrato. Então, o artigo 618 do Código Civil, tão discutido e está até hoje sendo objeto de uma avaliação do Código Civil, que é a garantia do serviço e a garantia do material. Então, nos contratos de empreitada de edifício, outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá pelo prazo de 5 anos pela solidez e segurança do trabalho. Então, neste caso, nós estamos falando da garantia do empreiteiro, tanto do material como da execução. Quer dizer, tanto a fabricação do material como da montagem desse material na obra. Isso aqui é fundamental na definição do contrato de construção e no procedimento que vai resultar numa economia tributária. O artigo 610 do Código Civil, ele regula as espécies de empreitada. Nós temos duas espécies, duas empreitadas. A empreitada só de mão de obra, aquela em que o empreiteiro só executa a obra e o material é adquirido pelo cliente. Ou o empreiteiro só monta e o material é adquirido da indústria, em se tratando de peças pré-fabricadas. Então, a gente segue bem a regra aí do parágrafo primeiro do artigo 610. Precisa estar especificado em contrato. O contrato, ele é fundamental neste momento para a gente tratar a reforma tributária, para a gente avaliar e calcular a carga tributária. A empreitada mista, que hoje não está sendo muito praticada, sempre que possível tem aquele faturamento direto de materiais, com a ideia de que isso resulta em economia tributária, mas ela passa a ser interessante quando se trata de fabricação de peças fora do canteiro de obra pela própria construtora. Então, nessa espécie, o empreiteiro não só participa do seu trabalho, mas também fornece os materiais necessários à consecução da obra. Bom, na empreitada mista, não há revenda de materiais. Isso aqui que foi fundamento de inúmeras decisões judiciais nesses anos todos. Se a construtora fabrica a partes e peça, pré-moldado, pré-fabricado, estrutura metálica, qualquer tipo de que ela fabrica fora do canteiro de obra, ela não está revendendo este material, ela está vendendo serviço. Trazendo isso para o conceito da reforma tributária, é o fornecimento de bens e serviços, né? Então, aí traz bastante clareza, né? Agora, no artigo 7º da Lei Complementar 214, a obrigação principal, que é executar uma obra, e a obrigação acessória, que é fornecer o material. Esse material pode ser adquirido de terceiro ou fabricado pela própria construtora. Então, a entrega da mercadoria não chega a acontecer, pois o próprio empreiteiro compra o material
usa e entrega outro produto. Então, é isso que nós temos decisões favoráveis do STF, que já, com base no entendimento do princípio da preponderância, de que essa atividade ela é tributada só pelo ISS e não pelo ICMS. Isso já representa uma economia grande, porque o ICMS é mais caro. Sempre entendendo que quando eu compro ou eu vendo, dependendo da posição aí do fornecedor ou do cliente, a execução de uma obra com pré-fabricados, o pré-fabricado não é vendido, né? A construtora compra, usa e entrega outro produto. Não comercializa, logo não tem ICMS. Bom, a empreitada com fornecimento de materiais. Nesse tipo de contrato, o empreiteiro, ele também vai fornecer o material, mesmo que seja industrializado no seu estabelecimento, levados à obra para montagem. Aqui que esse procedimento adequado é que vai resultar em risco zero e também uma economia tributária. Lembrando bem que eu estou falando agora, nesse momento, com a nossa realidade de hoje, onde ainda existe o ICMS, né? Então, quando o empreiteiro fabrica partes e peças para ele mesmo utilizar na obra, ele manda para a obra, para montagem, ele não está comercializando. Não há uma atividade de comercialização. Há uma atividade de fabricação para o seu próprio uso. Onde está o problema mais sério aí? É no QNAE fiscal. Eu citei lá QNAE fiscal, operação fiscal, emissão de nota fiscal. O procedimento correto é que vai resultar numa economia fiscal. Procedimento que podemos adotar da mesma forma nesse período de transição da reforma e principalmente depois que a reforma estiver efetivada, que é só em 2032. Estou focando muito no momento atual, porque ainda vamos conviver ainda por vários anos com ICMS e ISS. Então eu contrato um empreiteiro para montar casas pré-moldadas, pré-fabricadas. Ele vai fabricar no seu estabelecimento e vai levar até a obra e montar. No seu estabelecimento, significa com o KNAI fiscal da construtora. Eu não posso ter o KNAI fiscal de indústria, senão vai tributar pelo ICMS. E é isso que está bem claro, vou estar aqui como exemplo, o nosso regulamento do ICMS do estado de São Paulo, mas em outros estados também. Os materiais adquiridos em qualquer situação são para uso e consumo, como insumo do serviço contratado e executado. Empreitada com pré-fabricado pela construtora. Como é que é tributado? O contrato de empreitada é tributado pelo ISS, não é pelo ICMS, né? Então, se você compra tijolo, pedra e cimento, vai lá na obra e faz a obra, ou você compra tijolo, pedra e cimento, fabrica partes e peças numa filial, num galpão da própria construtora, então, nesse caso, não haverá incidência de ICMS, porque eu não estou colocando o produto em comércio, quer dizer, não é a comercialização. Se eu errar o procedimento, aí acabam as atuações, como a gente tem visto bastante aí. Tal procedimento já foi objeto de várias decisões judiciais, concluindo que, neste caso, há somente a incidência do ISS. Deixando bem claro que os componentes, partes e peças, placas pré-moldadas ou metálicas, mesmo que fabricadas pelo empreiteiro fora do local da obra, são meros insumos do serviço, contratado por empreitado por preço global, por preço unitário, por preço total. Quer dizer, importante entender que a construção civil contrata empreitada, né? E neste caso, os materiais serão fornecidos pelo empreiteiro, sendo ele comprado de terceiro ou fabricado no seu próprio CNPJ, no seu próprio QNAI, que é aí que descaracteriza a tributação do ICMS. A empreitada na reforma tributária. Assim, com a Lei Complementar 214, ficou mais claro esse entendimento desse tipo de negócio que é empreitada com fornecimento de materiais. Então, assim, eu posso ter num contrato vários fornecimentos de bens e serviços, né? E aí eu preciso especificar quais são estes fornecimentos. Então, o parágrafo 2º do artigo 7º traz esse conceito, né? Na hipótese de fornecimento de diferentes bens e serviços, quer dizer, estou executando e fornecendo material. Então, diferentes bens e serviços. Em uma mesma operação,
será obrigatória a especificação de cada fornecimento e de seu respectivo valor, exceto se algum dos fornecimentos puder ser considerado principal e os demais acessórios. Quer dizer, qual é o fornecimento principal quando eu contrato uma construtora? O fornecimento de serviço, execução de obra. E o material? O material é acessório. Aqui nós podemos enxergar a vantagem e a clareza do negócio na Lei Complementar 214, que está no artigo 7º, parágrafo 1º e 2º. Então, para fim disposto nesse inciso, deste artigo, consideram-se fornecimento acessórios aqueles que sejam condição ou meio para o fornecimento principal. Quer dizer, o serviço de construção, eu não vou conseguir executar, concluir minha obrigação sem o material, porque eu preciso do material para concluir este serviço. Então, o serviço de execução de obra, o serviço de construção, é o fornecimento principal, que na reforma tributária tem 50% de redução da alíquota, e o material, ele é complementar, né? Ele é um acessório do serviço principal, por isso os contratos têm que ser bem redigidos. Isso é importante. Não que isso aqui mudou o conceito anterior, mas veio esclarecer exatamente o fornecimento principal, que é a execução da obra, e o fornecimento acessório, que é o fornecimento de material. Mesmo que este material seja partes e peças fabricadas fora do canteiro de obra. O procedimento, quer dizer, todos os cuidados que nós temos que tomar é ter um contrato bem claro, deixar bem claro, dentro, seguindo a regra do 618 do Código Civil, do 610 do Código Civil. Lei tributária não muda o conceito da lei civil. E o tipo de contrato. E agora, seguindo aí o conceito do artigo 7º, de deixar claro o fornecimento principal, que é o serviço, e o fornecimento acessório, que é o material. Pode ser areia, pedra e cimento, é acessório, ou pode ser uma casa pronta, um banheiro pronto, como eu já vi aí em outras construções, e que você vai levar até o canteiro de obra. Como é que você vai formalizar isso pelo documento fiscal, né? Isso que é importante para garantir, de fato, a redução da carga tributária. Enquanto houver ICMS, você está pagando ISS, que é mais barato do que o ICMS. Então, a nota fiscal de serviço deve ser emitida quando o serviço é executado. Alguns casos, quando o serviço é aceito pelo tomador de serviço. A nota fiscal tem campos que devem reproduzir as informações relativas ao serviço executado e com a correspondência do contrato firmado. Nós estamos vivendo isso hoje com a nota fiscal a nível nacional, com os novos códigos, né, que agora a gente vai ter que emitir essas notas certas, discriminar o serviço de forma correta, senão nós vamos ter problema com a implantação da reforma tributária. Reforçando que o contrato firmado é um contrato de prestação de serviço, é um contrato de execução de edificação, não é compra e venda. Não estou comprando e vendendo o material que eu fabrico. Estou fabricando para o meu uso. Para isso, o estabelecimento que fabrica tem que ser o estabelecimento da construção civil. Toda essa regra tem a ver com o CNAE fiscal. Discriminação do valor dos materiais na nota fiscal. Eu vou emitir a nota fiscal de serviço e no preço total vai estar o valor do serviço e o valor do material, mesmo que ele seja, repetindo, né, pré-fabricado fora do canteiro de obra. Bem claro que essa vantagem de você não pagar ICMS e ISS é quando quem fabrica é a própria construtora, porque não é fiscal da construtora. Quando você compra da indústria, você não vai ter essa vantagem porque vem com o ICMS. A vantagem só ocorrerá a partir do momento que implementar a reforma tributária, porque o ICMS será substituído pelo IBS. Essa atividade está no regime específico do IBS-CBS, com redução de alíquota de 50%. Então, mesmo que o valor total esteja incluso os serviços, materiais, adquiridos de terceiros ou fabricados pela própria construtora, você vai tributar com a alíquota de 50%, que é a alíquota da construção civil, na reforma tributária. Como é que eu mando a peça fabricada para a obra? Preciso ter o procedimento correto. Estou dando aqui como exemplo o nosso regulamento ICMS do Estado de São Paulo, mas isso precisa ser verificado em qualquer estado, mas a regra é praticamente a mesma, né? Eu vou remeter
do meu estabelecimento, que pode ser uma filial, pode ser um depósito que está fabricando as peças. Só lembrando bem que toda essa vantagem aqui é quando a construtora fabrica as suas próprias peças, né? A vantagem, de fato, quando é adquirido de fabricação de terceiros, ela vai vir só com a reforma tributária mesmo. Eu já tenho mudado esse procedimento para uma economia de ICMS. Então, como é que eu vou remeter? Eu vou remeter. Depende se a obra tem inscrição estadual ou não tem. Isso depende de cada estado. Quando eu vou emitir para a obra. Eu não posso emitir a nota fiscal de remessa para o cliente, porque senão caracteriza a compra e venda. A construtora vai remeter para ela mesma, para um canteiro de obra, identificada com seu CNPJ, endereço da obra, e se for uma obra que tiver inscrição estadual, utiliza a inscrição estadual da obra. É uma simples remessa, né? A simples remessa sem incidência de CMS. A movimentação entre estabelecimento do mesmo titular, entre estes e a obra, deve ser feita com a nota fiscal de simples remessa. O procedimento é muito importante para que, de fato, você tenha uma economia tributária. E também será utilizado com a reforma tributária. Bom, qual o KNAI fiscal do fabricante? 41 ou 42. Porque se 41 ou 42 é o KNAI da construção civil. Construção civil não é contribuinte do ICMS. Ela fabricou e mandou para a obra, para ela mesma, montar e entregar um serviço que ela foi contratada. A empresa construtora, sua sede, filial ou depósito, é o emitente e o destinatário, se a obra não tiver inscrição estadual, usar os dados da própria empresa, o endereço da obra, da própria empresa construtora, porque ela está mandando para ela mesma. Aí monta e depois fatura só o serviço. Então, o procedimento correto, a codificação correta e o contrato bem claro é que vai, de fato, resultar numa economia tributária e estimular cada vez mais a construção e a industrialização fora do canteiro de obra. Bom, a CIPS remessa sem incidência de CMS. Eu vou descrever os produtos, descrever os materiais que estão sendo enviados para a obra. O valor não é utilizado para nada, eu vou mandar com valor de aquisição, porque não é uma operação tributada pelo ICMS, essa simples remessa. E o ICMS sem destaque, por se tratar de operação sem débito, e informações complementares, remessa de material para aplicação na montagem de obra localizada, identificação. Essa operação não gera crédito de ICMS, porque também não gera débito de ICMS. Mas só para a gente finalizar, entendendo que esse procedimento ele já pode viabilizar uma economia tributária atual, porque nós vamos conviver com esses dois tributos por ainda 4 ou 5 anos, e com a reforma tributária fica muito mais simples, porque todo imposto pago na aquisição dos bens industrializados, tanto pela consultora como por terceiros, será acreditado, porque o IBS e o CBS são tributos não cumulativos. A minha sugestão para a implementação da, da construção fora do canteiro de obra ou construção off-site, dentro das questões tributárias, vem resolver uma série de questões, inclusive da contratação da mão de obra. Nós sabemos que hoje estamos vivendo aí uma realidade de escassez de mão de obra, que trazendo da indústria e fabricando fora do canteiro de obra pode ser uma solução. O procedimento correto está no contrato, na emissão de documentos fiscais, na forma de trabalhar, para que possa dar um bom resultado. Com a reforma tributária, vai facilitar, já que o tributo pago pela indústria ou pela própria construtora, se for o caso, você vai ter um crédito, mas é interessante a gente estimular isso. O pré-fabricado, pré-moldado, estrutura metálica, a gente já faz há bastante tempo, mas isso pode ser ampliado com novos sistemas construtivos, sem o receio de que isso vai resultar num aumento de carga tributária. Espero que tenha ficado claro. Agradeço a disposição.